Olá, minha gente, bom dia. Bom, nessa semana nós iremos fazer aí um apanhado de mecânica, termodinâmica, ótica, todos os fenômenos que vocês tiveram que relembrar ao longo do simulado do Geek, beleza? Então, aos poucos nós vamos realizando ali todas as questões e retomando conceitos, até para que você se saia bem nas provas externas, tranquilo? Então, serei pacientemente em relação a alguns conceitos, principalmente pelas suas especificidades. Lembrando, mesmo o óbvio, ele tem que ser repetido e tem que ser refeito diversas vezes, na tentativa de que a gente minimize toda e qualquer possibilidade de erro. Então, bora lá. Então, na Q14, que fala ali um pouquinho sobre cinemática. Então, lembrando, cinemática, dinâmica, são partes da mecânica. Então, uma área da física que vai trabalhar ali com o movimento, as características do movimento. Então, falei em dinâmica, lembra de força, tá? Principalmente, obviamente, das três leis de Newton, que nós também iremos comentar um pouquinho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cinemática. Então, o que é a cinemática? A cinemática vai tratar do movimento. Só que eu não quero saber qual é a causa do movimento. Eu já vou ter uma situação ocorrendo e eu quero saber o que está acontecendo ali. Então, bora lá. Em uma corrida de Fórmula 1, os carros correm a velocidades muito altas, obtendo seus maiores valores nos finais de retas, onde os recordes são estabelecidos. A maior velocidade em final de reta da Fórmula 1 foi de 361,8 km por hora, equivalente a 100 metros por segundo, obtida pelo piloto David Coulthard no circuito de Monza, na Itália, em 2000. O gráfico a seguir mostra a variação de velocidade em função do tempo. Então, já disse tudo. Primeira coisa que nós precisamos observar aqui, o que o gráfico está falando. Então, dá uma olhada. Velocidade em função de quem? Do tempo. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Então, observe. Se você tem velocidade no eixo Y e tempo no eixo X, então você vai ter aqui a representação do quê? Da minha aceleração. Lembrando que eu estou falando de um carro de Fórmula 1. Então, obviamente, essa aceleração ela tende a ser bem relevante. Então, aqui observe. Considere que o movimento ocorreu entre o intervalo de 0 a 30 segundos. A distância percorrida pelo piloto durante todo esse movimento em metros foi d. Então, bora lá. O que a gente consegue observar? Então, aqui, o meu gráfico está se iniciando do ponto zero. A partir daí, então, 10 segundos depois, a minha velocidade aumentou. Ela passou de zero para 100 metros por segundo. Chegando em 100 metros por segundo, essa velocidade ela se manteve o quê? Constante. Então, entre 10 e 30 segundos, então bora aqui, observa aqui, nesses 20 segundos, a minha velocidade ela se manteve o quê? Constante. Então, qual é a característica? Se a sua velocidade se manteve constante, a minha aceleração ela é nula, ou seja, minha aceleração ela é igual a zero. Então, faz muito sentido. Estou falando de um carro de Fórmula 1. Então, 10 segundos para chegar a 361,8 km por hora. É muita coisa? É muita coisa. Mas totalmente possível em se tratando de um carro de Fórmula 1. Então, bora lá, beleza. Então, eu quero saber o quê? A distância percorrida deste veículo. Então, o que eu farei? Maneira mais fácil para você resolver essa questão seria com relação ao quê? O que esse gráfico, qual é a figura que está sendo formada por esse gráfico? Então, vou até escrever aqui de canetas diferentes. Então, você pode observar, que se eu vou delimitar esse gráfico, você vai ter aqui, um triângulo
E aqui eu terei um quadrado. Então, toda vez que você tiver um gráfico em que relacione a velocidade com o tempo, para você adiçar a distância, é simplesmente você fazer o quê? O gráfico dessa figura. Beleza? Então aqui, ó, posso fazer o quê? Área do triângulo, mas a área do quadrado, se é que é um quadrado, né? Está mais para um retângulo. Então aqui, ó, a área dessas duas figuras, a somatória delas vai te dar o valor do quê? Da minha distância. Beleza? Então, neste caso, podemos também utilizar a área do trapézio. Dá no mesmo. Você vai chegar à mesma conclusão. Então, meio que vai ficar a seu critério. Se você fará ali a somatória dessas duas áreas ou a área do trapézio. Então, bora lá. Quero achar aqui a minha distância. Então, a minha distância ela vai ser igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, deixa eu até mudar aqui de caneta para ficar mais claro. Então, aqui vai ser 30 mais 20 vezes 100 dividido por 2. Então, aqui nós vamos ter o quê? 2.500 metros. Mole, mole. Então, aqui, ó, nessa questão, a resposta mais coerente é a letra D. 2.500 metros. Que dificuldade. Já na questão 43, a gente está falando um pouquinho sobre dinâmica. Então, bora lá. Dinâmica, movimento. Só que agora eu preciso saber as causas do movimento, o que acaba sendo um pouco mais complexo. E lembra lá, falei dinâmica, estou falando de força. Se estou falando de força, estou falando sobre as leis de Newton. Então, na figura a seguir, um caminhão puxa um reboque carregado com uma carga de gelo por meio de um engate. Esse caminhão trafega por uma estrada retilínea com uma aceleração constante de 5 metros por segundo. Opa! Então, o que é importante aqui? Ó? Dá uma olhada. Aceleração constante de 5 metros por segundo durante todo o meu percurso. Outro ponto importante. Estou falando de uma estrada retilínea. Então, beleza. Então, ó, eu sei que tem aqui um caminhão, tem o engate, o reboque e o bloco de gelo. Nesse caso, nós podemos considerar que todos estão numa mesma aceleração. Então, basicamente, isso aqui ó, é um corpo só. Se isso é um corpo só e a aceleração se mantém constante, então necessariamente a força exercida para que todo esse conjunto ele entre em movimento, ela também tem que ser constante. Até porque não faz sentido que essas outras partes tenham um comportamento diferente aqui do engate. Beleza? Então, bora lá, dá uma olhada nesse gráfico. Então, nesses gráficos, o que nós conseguimos observar? Primeiro, quais são... O que tem aqui nos meus eixos? Então, vamos aqui observar esses eixos. Então, no eixo Y, eu tenho a força, e no eixo X, eu tenho aqui o tempo. Então, eu tenho aqui um gráfico, uma função relacionando a força e o tempo. Beleza? Então, força em relação ao tempo. Então, o que está acontecendo com essa força? Então, aqui, ó, nesse gráfico, com o passar do tempo, a força está aumentando. Com o passar do tempo, a força está diminuindo. Com o passar do tempo, a força está se alterando.
A intensidade da força está se alterando. Lembrando, grandezas vetoriais, grandezas escalares. Então, a força é uma grandeza vetorial. Por que que a força é uma grandeza vetorial? Vamos relembrar. Grandeza vetorial, vetor. Vetor, uma setinha. Essa setinha, ela vai me indicar o quê? Que o meu móvel, ele está em movimento. E como que esse movimento está ocorrendo? Então, beleza. Este movimento, ele ocorre em que direção? Então, lembra lá. Direção sempre termina em ao. Horizontal, vertical, diagonal. Então, falei em direção, tu vai lembrar disso aqui. Cuidado para você não confundir direção com sentido. Sentido, lembra do sentido do relógio. Sentido horário, sentido anti-horário. Ou para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Isso é o que? Sentido. Então, grandezas vetoriais sempre terão direção, sentido e intensidade. Então, intensidade, o número, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, e assim sucessivamente. Lembrando, se eu digo para você que um carro está a uma velocidade de 30 km por hora, necessariamente esse carro está indo para frente. Reza a lenda. Porque vai depender do quê? De um tal de um referencial. Qual referencial que nós estamos utilizando? Ok? Se essa minha velocidade, não, minha velocidade é de menos 20 km por hora. Então, menos 20 está me dando ideia de quê? De um movimento contrário. Então, mais e o menos dentro aqui da mecânica vai me indicar, ora o carro está indo para frente, ora o carro está indo para trás. Então, o negativo vai me indicar isso, beleza? Então, muito cuidado quando você se deparar com esses gráficos. Eu poderia muito bem estar representando um gráfico assim, ó. Dá uma olhada. Do espaço em metros em função do tempo em segundos. Então, isso aqui ó, já vai me dar uma outra noção. Espaço e tempo, eu vou estar falando de quê? Velocidade, tá? Então, não confunda. Da mesma maneira, assim como na questão anterior, eu poderia estar falando o seguinte: velocidade em função do quê? Do tempo. Velocidade em função do tempo, aqui eu já teria o quê? A minha aceleração. Então, a inclinação dessa reta vai estar relacionado à aceleração. A inclinação dessa reta vai estar relacionado o quê? À velocidade. Lembrando que sempre que eu estiver falando aqui sobre essa dinâmica, eu estou falando sobre a equação de primeiro grau. Então, se é equação de primeiro grau, você sempre vai ter uma reta. Então, observe. Aceleração constante. Opa, 5 metros por segundo. Se é 5 metros por segundo e eu tenho uma aceleração constante, então a minha força ela tem que ser constante. Se a minha força é constante, não posso ter o quê? Subidas e descidas. E detalhe, se não posso ter essas variações, obviamente não vou poder começar da onde? Do zero. Porque até então a minha aceleração é de 5 metros por segundo. Então aqui eu já tenho um valor de força. E esse valor de força, ele vai se manter o quê? Constante. Então, nesse caso, só pode ser a letra A. Então, fique ligado com relação a isso aqui, tá bom? Então, como já foi dito, se nós falamos sobre dinâmica, falamos sobre leis de Newton. E eu tenho certeza que você deve ter feito milhões de questões sobre aqueles bloquinhos, né? Bloquinhos na horizontal, bloquinhos na vertical, bloquinhos em um plano inclinado. E como que se dá
a análise desses bloquinhos. Então, nós iremos agora falar um pouquinho sobre isso, sobre como as leis de Newton são, podem ser utilizadas para essa análise. Lembrando, para fazer a análise do movimento, nós podemos utilizar todas as regrinhas que o Newton sugeriu lá no seu Principia, do século XVII, ou nós podemos utilizar também a conservação da energia, que honestamente é uma maneira muito mais fácil de entender os fenômenos naturais. Mas, primeiro, vamos relembrar aí todos esses bloquinhos de Newton, beleza? Então sigam assistindo o próximo vídeo e até a próxima.